Hoje nós vamos dar a 11ª catequese ou reflexão sobre o livro do Gênesis e hoje nós vamos nos concentrar, entre outras coisas, no capítulo 12 do livro do Gênesis, que é para compreendermos a estrutura familiar do tempo dos patriarcas, que realmente é uma estrutura completamente diferente daquilo que nós temos hoje, mas é importante nós não esquecermos que Abraão viveu 2000 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele nasceu dentro de uma cultura e de uma região que a estrutura familiar era muito diferente da nossa, mas nós vamos ver que dos erros, dos costumes humanos, Deus faz surgir como Deus quer que seja a família humana. Então, vamos começar a nossa meditação pelo capítulo 12, versículo 10 e 11. Houve fome naquela terra. Quando a miséria era grande, Abrão desceu ao Egito. Quando já estava quase a entrar no Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: ouve, sei que és uma mulher bela. Quando os egípcios te virem, dirão: é a mulher dele, e matar-me-ão, e a ti conservarão a vida. Dize, pois, que és minha irmã, peço-te, a fim de que eu seja bem tratado por causa de ti, e salva a minha vida graças a ti. Claro, a nossa primeira reação ao ler estes versículos do capítulo 12 do Gênesis, é difícil compreender para nós como Abraão expôs a sua esposa a uma situação tão difícil em terra estrangeira. E vemos que Abraão, ao pedir à sua esposa para dizer que é sua irmã, não a aconselha a mentir, mas aconselha a não dizer toda a verdade, porque na terra de Ur, na Caldeia, podia casar-se meios irmãos. Abraão e Sarai eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, eram meios irmãos. Por isso, da parte do pai eram realmente irmãos, mas da parte da mãe, não. E na terra da Caldeia, realmente era permitido. E no Médio Oriente, até por exemplo, no Egito, era permitido casarem irmãos direitos de pai e de mãe. Portanto, era permitido o casamento entre irmãos. E como eu vos disse, é a cultura antiga, eles nasceram nestes costumes e não conheciam melhor. Portanto, estamos em casos de ignorância inculpável. O que é que isto nos mostra? Desde a antiguidade, desde a criação, desde a instituição do matrimónio por Deus, vemos com a distanciação dos povos de Deus, portanto, a lei natural é desviada e, ao mesmo tempo, adopta-se costumes que não são da vontade de Deus, mas assumiram comportamentos por cultura, por costume, sem haver nenhuma relação com o Senhor. Portanto, vemos que o príncipe cananeu, Abimeleque, realmente mandou raptar Sarai,
para a tomar como esposa, porque julgava que ela era irmã de Abraão e não sua mulher, porque ela própria tinha dito ao príncipe cananeu Abimeleque que era sua irmã. Portanto, o importante para compreendermos estes acontecimentos é não julgar o patriarca com os valores que nós temos e que nos foi dado por nosso Senhor. E vemos que Abraão expôs a honra da sua mulher, não só desta vez, mas também de outra vez. E em caso de Abimeleque, vemos que quando o príncipe cananeu soube da verdade, ele se indignou contra Abraão, porque realmente, por causa de ter dito que é irmã de Abraão, realmente o rei caiu nesta confusão. E nós vemos que o príncipe cananeu disse a Abraão: que nos fizeste, em que te ofendi, para nos expores a mim e ao meu reino ao castigo de tão grande pecado? Não devias ter procedido comigo da forma como procedeste? E acrescentou: qual a tua intenção ao fazer isso? Abraão respondeu a Abimeleque: julgava que não havia de certo temor de Deus neste país e queriam matar-me por causa da minha mulher. De resto, é verdade que ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e assim pode ser minha esposa. Portanto, vemos que outra razão porque que Abraão deu esta ordem à sua esposa, porque nesta época a mulher era propriedade do marido, como era propriedade os bois, as ovelhas, as cabras, e vemos ainda que no tempo de Moisés, que já é quase 500 anos depois, quando Moisés explica o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, Moisés põe a mulher, portanto, não cobiçarás a mulher do teu próximo, da mesma maneira que não deves cobiçar o seu servo, a sua serva, o seu boi, a sua cabra, as suas ovelhas. Portanto, a mulher, mesmo quando Moisés explica o 10º mandamento, põe a mulher propriedade do marido, como é propriedade as outras coisas. Por isso, dava direito na cultura antiga do homem dispor da sua mulher como lhe dava na gana. Portanto, vemos que estamos ainda num tempo em que a revelação da santidade matrimonial ainda está muito, muito, muito longe, e é preciso realmente fazer-se uma grande, grande caminhada. E, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2388, ele proíbe o incesto. O que quer dizer é casamento de pessoas consanguíneas do mesmo grau. Portanto, o incesto designa a relação íntima entre parentes ou afins num grau que proíbe o matrimónio entre si. E é curioso que na lei de Moisés, por um lado, põe a mulher como propriedade do marido. Desculpa, eu vou dizer um termo um pouco pobre, mas é quase que a gente poderia dizer isto. A mulher era como uma coisa entre as coisas que o marido possuía. Mas a lei de Moisés já evoluiu em relação aos costumes antigos, caldeus ou egípcios, porque a lei de Moisés proíbe formalmente o incesto.
proíbe ao homem realmente se aproximar de todas as mulheres que estão dentro da sua relação familiar, que não seja sua esposa. E se vocês puderem ler no livro do Levítico, capítulo 18, portanto, os 17 primeiros versículos, é o Senhor a proibir o homem realmente a desonrar, portanto, as suas irmãs, as suas primas, as suas cunhadas, as suas sobrinhas, tudo isso. E vocês sabem que isto, apesar de ser um preceito do Antigo Testamento, a Igreja no Novo Catecismo também proíbe semelhante coisa. Portanto, é um pecado abominável o abuso sexual, portanto, que infelizmente nós vemos ainda hoje, o abuso sexual do pai que abusa da sua filha, ou o abuso de suas irmãs, ou o abuso de suas cunhadas, ou de suas sobrinhas. Isto é um pecado abominável. Eu sei que hoje também é punido por lei, se realmente é denunciado, mas diante de Deus é um pecado abominável. Portanto, podemos dizer que é um pecado quebrado aos céus. Mas o incesto deve ser repudiado com horror. Por isso, por isso é que se torna um pecado quebrado aos céus. E no Novo Catecismo, realmente fala, o incesto corrompe as relações familiares e ameaça uma regressão à animalidade. Nós vemos que entre os animais, realmente eles actuam simplesmente por instinto e realmente nos animais não há estas ligações, embora algumas espécies que o Senhor nos apresenta como uma regra excepcional, como por exemplo a pomba-rola, ela só acasala com um parceiro ou uma parceira. Quando morre, por exemplo, a fêmea da pomba-rola, o macho nunca mais acasala. Mas nós vemos que isto são exceções à regra. Mas para o homem, aproximar-se de uma mulher cujo grau de parentesco é próximo, diz o Novo Catecismo, é uma regressão, é baixar-se ao nível dos animais. Podem reduzir-se ao incesto os abusos sexuais cometidos por adultos em relação a crianças, adolescentes confiados à sua guarda. A falta duplica, torna-se 2 vezes mais grave quando se trata um atentado escandaloso contra a integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados para toda a sua vida, e de uma violação de responsabilidade educativa. Claro que aqui também está incluído, por exemplo, os abusos sexuais de professores com os seus alunos, como também dentro da igreja. Todos os abusos sexuais estão proibidos pela lei de Deus. E é curioso que na comunidade de Corinto houve um caso de incesto. Está descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. E São Paulo não só denuncia a gravidade do ato, como ele fica realmente também bastante indignado pela indiferença da comunidade. Diz São Paulo, neste capítulo 5, é voz corrente, portanto, fala-se abertamente que existe entre vós um caso de imoralidade que nem nos pagãos se encontra, a ponto de certo homem viver com a mulher de seu pai.
Portanto, pode ser a sua própria madrasta, neste caso. São Paulo não fala de sua mãe, mas fala da mulher de seu pai. E vós andais inchados, não preferistes pôr luto, a fim de tirar no meio de vós quem praticou tal maldade. Em nome de Jesus Cristo, congregados vós e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja tal pessoa entregue a Satanás com a morte da carne, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor. Portanto, o que é que São Paulo fica indignado é que a comunidade não só reprova este caso, como também se orgulhava, estáis inchados, em vez de pôr luto. Portanto, a comunidade consentiu abertamente, deu a aprovação deste pecado. E claro, o que é que São Paulo aconselha é que esta pessoa não seja admitido na comunidade da igreja. Portanto, o incesto realmente deve ser rejeitado e reprovado como um pecado abominável. Abominável. Mas é interessante que, apesar de Sarai obedecer ao seu esposo, ele ganhou com isto. Portanto, não só com o caso de Abimeleque, que Deus castigou Abimeleque por querer se aproximar de Sarai, e quando Abraão foi para o Egito, é curioso, nós temos esta narrativa, no capítulo 12, também vemos que Abraão, que passava por irmão de Sarai, portanto, ele foi, ele foi presenteado pelo faraó, que tomou Sarai para o palácio com o fim de desposá-la, e então o faraó deu bastantes bens, ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, etc. Portanto, Abraão, ainda hoje há este costume entre os beduínos, quando um beduíno realmente cobiça uma mulher, ele oferece camelos em troca da mulher. Por isso, ainda hoje há este costume entre os nómadas do deserto. E não pensem que isto é muito antigo, isto é hoje ainda que se passa. Eu recordo que numa peregrinação que eu fiz a Israel, com um grupo de portuguesas, houve um homem, um casal que ainda vive hoje, que um beduíno do deserto aproximou-se dele e disse: quantos camelos tu queres para tu me dares a tua mulher? Claro que a gente ficou completamente admirado, como ainda hoje estas tribos nómadas do deserto ainda mantêm este costume. Portanto, Deus sabe que Abraão está a agir por ignorância, porque faz parte da sua cultura caldeia, aonde ele nasceu, aonde ele se criou, onde Sara também se criou, e Deus mesmo toma a iniciativa de proteger Sarai. Porquê? Se Abraão, Deus os destinou a ser pai do povo da primeira aliança, Sarai é a mãe do povo da primeira aliança. Da mesma maneira que Abraão foi escolhido, Sarai também. Por isso, Deus, mesmo pela segunda vez, protege esta sua filha. E vemos, já no capítulo 13, o Senhor infligiu tremendos castigos ao faraó e à sua casa, devido a Sarai, mulher de Abraão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe:
que é que te levou a fazer-me semelhante coisa? Porque não me disseste que ela era a tua mulher? Porque disseste que era a tua irmã, dando lugar que eu a tomasse por mulher. Agora aqui tens a tua mulher, toma e vai-te embora. E então, como é que Deus defendeu Sarai de Abimeleque? Foi através de um sonho. O Senhor Deus mesmo apareceu em sonhos a Abimeleque durante a noite e disse: vais morrer por causa da mulher que tu raptaste, visto ela ser casada. Abimeleque, que não se tinha aproximado dela, respondeu: Senhor, dareis a morte mesmo a inocentes? Não me disse ela que era, não me disse ele que ela era a sua irmã? Ela própria disse: é meu irmão, procedi com pureza de coração e mãos inocentes. E o Senhor respondeu-lhe em sonhos: eu bem sei que agiste com pureza de coração, por isso obstei que pecasses contra mim e não permiti que a tocasses. Manda embora a mulher para esse homem que é um profeta, e ele rezará por ti e conservarás a vida. Se não a mandares entregar, sabe que morrerás com certeza, tu e todos os teus. E ao erguer da manhã, Abimeleque convocou os seus familiares e narrou-lhes todas estas coisas, e foram todos dominados de grande terror. E realmente com o faraó foi a mesma coisa. Ele imediatamente devolveu Sarai a Abraão e o faraó mandou aos seus súbditos, aos seus guardas, que conduzissem Abraão com os seus haveres. Portanto, o faraó não lhe tirou tudo o que lhe tinha dado, mas mandou que saíssem do Egito. E realmente Abimeleque também compensou Abraão com bens materiais pelo prejuízo que podia lhe ter causado. E é curioso que no caso de Abimeleque, como ele agiu com pureza de coração, Abraão rezou por Abimeleque e ele foi curado da enfermidade que o Senhor tinha-lhe ferido, a ele e à sua casa. E realmente, em atenção à oração de Abraão, Abimeleque e toda a sua casa foram curados. Portanto, nós temos aqui o princípio na Sagrada Escritura da oração de cura, da oração de intercessão pelo doente. E é isto que nós vamos ter na carta de Santiago, já no Novo Testamento, e temos aqui também a origem do sacramento da unção dos doentes. Portanto, Santiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração fervorosa do justo tem muito poder. Portanto, vemos como é tão importante nós rezarmos pelos doentes, por aqueles que se recomendam às nossas orações. Se realmente alguém confia nas nossas orações, é um dever de caridade nós rezarmos, implorarmos o Senhor todas as graças, até da cura se for da sua vontade. Portanto, isto é bem bíblico, isto já vem de Abraão. E, portanto, nós vemos aqui, na estrutura patriarcal, esta dimensão, que o Senhor com o tempo vai corrigir, mas também temos outra dimensão na família patriarcal que para nós diz muito, que é, portanto, para a família judaica temos uma dimensão diferente da nossa, em relação aos parentes de primeiro grau, aos parentes próximos. Para o judeu, dá-se o nome de irmãos
aos cunhados e cunhadas, e esposa dos nossos irmãos e irmãs. Também aos nossos sobrinhos é dado o nome de irmão. Os primos de primeiro grau também são considerados irmãos. E vemos isto, por exemplo, no caso de Abraão e Lot. Gênesis 13:8. Lot era sobrinho de Abraão e Abraão trata-o sempre, somos irmãos. Quando houve aquela desavença entre os pastores de Abraão e de Lot, Abraão disse a Lot, olha, segue o teu caminho, escolhe a terra que tu quiseres, mas eu não quero que haja problemas, haja discussões, haja conflitos entre os meus pastores e os teus pastores. Porquê? Porque somos irmãos. Também o mesmo caso de tio e sobrinho é o caso de Jacob e Labão. Labão era o irmão de sua mãe, irmão de Rebeca, esposa de Isaac. Portanto, Labão trata Jacob como seu irmão e, na verdade, era seu sobrinho. Por isso, vemos que desde o tempo dos patriarcas, isto não é do tempo de Jesus, é do tempo dos patriarcas, esta ideia sempre marcou a família judaica. E é por isso que no Evangelho sempre aparecem em muitas partes os irmãos de Jesus. Por exemplo, em Marcos 6, versículo 3, disseram os nazarenos: não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? As suas irmãs não estão aqui entre nós? Portanto, vemos como os judeus tratam por irmãos, sem fazer nenhuma distinção de parentesco de primeiro grau. Porque isto era já há 2000 anos. No tempo dos patriarcas era assim concebido. Pelo Evangelho de São João, nós sabemos que Nossa Senhora tinha uma irmã ou uma prima, Maria, mulher de Cleófas, que está com Nossa Senhora junto à cruz com Madalena e João. Estava junto à cruz sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de mulher de Cleófas. Portanto, sabemos que Maria, mãe de Tiago e de José, que são citados em Marcos como irmãos de Jesus, não é filhos de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, quando é citada pelos evangelistas, é sempre citada como Maria, mãe de Jesus. E a outra Maria, portanto, a mãe de Tiago e de José, não é a mãe de Jesus, é outra Maria. E desta outra Maria está escrito, por exemplo, em São Marcos, capítulo 15, também ali estavam umas mulheres a observar de longe no Calvário, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais o acompanhavam e serviam quando ele estava na Galileia. Portanto, quando se afirma Maria, mãe de Tiago e de José, portanto, tanto podemos dizer, tanto Marcos como Mateus designam a outra Maria. E foi também esta outra Maria que foi testemunha onde depositaram o corpo de Jesus. E por isso, no primeiro dia da semana, esta outra Maria fazia parte daquelas santas mulheres que foram ao sepulcro. Portanto, vemos
que este Tiago, que não é o irmão de João, é o outro Tiago, ele próprio é chamado por São Paulo irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Portanto, é o filho da outra Maria, não da mãe de Jesus. E é curioso que São Judas Tadeu, que é citado como um dos irmãos de Jesus, ele próprio na sua carta diz que, ele diz no princípio da sua carta, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Portanto, Judas, irmão de Tiago e de José, eram filhos da outra Maria. E por isso, como são parentes de primeiro grau, são primos direitos de Nosso Senhor, até é curioso que São Judas Tadeu, na tradição, é representado com um medalhão ao peito que tem o rosto de Jesus. Porque, segundo a tradição, São Judas Tadeu era muito parecido com Nosso Senhor, no seu rosto, na sua fisionomia. Portanto, vemos que a outra Maria realmente é uma prima direita de Nossa Senhora. E vemos que este conceito, portanto, dizer que somos irmãos em primeiro grau, isto vem do judaísmo, abre caminho para a fraternidade espiritual. E é isso que Jesus fala no Evangelho, em Mateus capítulo 12. Quem são minha mãe e meus irmãos? Estendendo a mão, apontando para os discípulos, acrescentou: aí estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, vemos com a ressurreição de Jesus, portanto, com o mistério da redenção consumado, Jesus já não chama os apóstolos servos. À quinta-feira santa, Jesus diz: não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Na ressurreição, Jesus já diz a Madalena: vai dizer aos meus irmãos. Portanto, vemos que pela sua ressurreição o Senhor abre a porta a uma nova dimensão fraterna. Pelo batismo, o Pai nos aceita como seus filhos adotivos e Jesus Cristo nos aceita como seus irmãos e irmãs adotivos. Por isso, vemos que pela ressurreição nós chegamos à plenitude da revelação da filiação divina. Portanto, o que começou tão pobremente e tão imperfeitamente, o Senhor conduz os acontecimentos, o Senhor ultrapassa a limitação da ignorância humana, ultrapassa os erros das culturas, os erros dos costumes dos povos, para conduzi-los lentamente à plenitude da revelação. E por isso, em Jesus Cristo, seu Filho, o Pai anuncia o verdadeiro sentido dos mandamentos, que são o caminho verdadeiro que conduz à vida. Portanto, todos os povos, mesmo no meio dos seus erros, são chamados a escutar a voz de Deus, que é anunciada através do seu Filho. Portanto, agora a palavra de Deus, os preceitos do Senhor, os seus mandamentos, estão acessíveis a todos. Não é mais por ignorância, agora se não se faz, é por rejeição. Por não querer escutar o Evangelho, por não querer escutar o que Deus nos revela. Por isso, bendito seja Deus, que nos deu a graça de nascer dentro de uma família cristã,
deu-nos a graça de nascer dentro de uma família temente a Deus e deu-nos a graça de viver na plenitude da revelação de Jesus Cristo e de vivermos na graça de Deus, que é alimentada pelos santos sacramentos. Bendito seja Deus. Amém.